Sejam muito bem-vindos ao Ponto Z Podcast. Eu sou a Marina Rocha. E eu sou Márcio Wolff. Nós somos o casal Marina e Márcio. Isso aí, esse é o Ponto Z Podcast. O primeiro do ano. O primeiro do ano. Antes da gente começar, aí eu quero aproveitar. Feliz Ano Novo para todo mundo. E olha que coisa legal, se você se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Ativar as notificações, ficar por dentro aí de tudo que a gente vai estar falando esse ano aqui no Ponto Z Podcast. E mais, tudo que a gente já falou no ano passado. Tem muita coisa lá legal, hein? Muito bem, dia 1º de janeiro. Aposto que a festa foi boa. Aposto que teve muita gente que comeu bem, bebeu bem, que foi tudo incrível. E aposto também que tem muita gente que fez as resoluções de ano novo, é ou não é? É verdade, isso sempre tem, faz parte. Que atire a primeira pedra quem nunca falou assim, bom, esse ano eu vou voltar para academia. Acho que academia é regime, academia, uma das próximas coisas. Guardar dinheiro, né? Guardar dinheiro. Acho que tivesse um top 5, esses 3 estariam. Aprender inglês. Essas coisas assim. Mudar de emprego, conseguir um namoro, um casamento, né? sei lá, né? Cada um tem ali a sua listinha de desejos para esse 2025 que está começando hoje. E eu tenho certeza que muita gente colocou na listinha aí, fazer um swing. Opa! Começar no meio liberal. Tá no top. Deixa eu abrir aqui a cozinha. Esse ano a gente começa, né? E o nosso podcast de hoje, o assunto é justamente sobre isso, é para essas pessoas que colocaram na listinha, nós vamos entrar no swing, nós vamos fazer uma troca de casal. Por quê? O que acontece? Eu e o Márcio, a gente ficou pensando, bom, vocês sabem, né? Conhecem a nossa história, a gente já está há bastante tempo no meio, a gente já viu muita coisa. Uma das coisas que a gente mais vê é gente que vai entrar no meio, que quer realizar as fantasias, achando que vai ser tudo lindo, maravilhoso. Olha para aqueles filmes lá, tipo De Olhos Bem Fechados, fala assim, eu quero ir numa festa de swing, achando que é aquilo ali que tu vai encontrar. E não é, né? Não é, às vezes não tem nada a ver, inclusive, com aquilo ali, sabe? E isso sem contar nas dificuldades que a gente tem, como a gente vai começar, por onde a gente vai, o que a gente vai enfrentar. E não estou falando só na questão, de repente, de fantasias sexuais. Aí a gente também começa a falar sobre o nosso próprio emocional, sobre as nossas inseguranças, ciúme, medos. Gente, é tanta coisa, tanta coisa. E eu vejo assim que muita gente se ilude, achando que a troca de casal, ou o meio liberal, ou mesmo a prática do swing, é uma coisa linda, maravilhosa de filme, tipo Hollywood, né? Qual que é a nossa intenção com o podcast de hoje, esse primeiro do ano? É trazer a realidade, trazer uma dosezinha de realidade aí para você que está pensando em entrar no meio. Para que você entre preparado, para que você entre e depois, né, você possa dizer assim, mas ninguém me avisou que era assim. A gente avisa. Estamos aqui para avisar. A verdade nua e crua sobre a troca de casal. Verdade nua e crua, meu Deus do céu. Será que tem aqui, gente? Eu sei, tá? A listinha é grande aqui. Mas antes da gente continuar aqui, esse bate-papo falando da verdade nua e crua, quero falar rapidinho da Il Bosco, essa pizzaria maravilhosa que é a nossa parceira, que ajuda a gente aqui com essa pizzinha delícia. Sempre antes da gente começar o podcast, chega uma pizzinha quentinha, deliciosa aqui da Il Bosco. Mandar um beijo para todo mundo lá, um feliz ano novo, tá bom? E tá aí na tela, ó, o Instagram, tá bom, deles, fica na Vila Madalena. Um espaço bem bacana para você estar fazendo comemorações lá também. Um espaço pequenininho, bem aconchegante, bem bonito. Mas, amor, por onde começamos? A gente colocou alguns tópicos aqui, né? Claro, né? Óbvio que a gente não vai falar tudo, a gente não vai ter condição de abordar todos os temas, todos os problemas, mas a gente vai trazer um panorama aqui das principais coisas que a gente tem percebido que você precisa, né, prestar atenção. É verdade. O primeiro tópico que a gente colocou, né, é que nem sempre é diversão e brincadeira. Tem muita gente que acha que é isso, né, que é só diversão e só brincadeira, mas nem sempre. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso.
E aí, começando com o primeiro. Aqui, o primeiro tópico: a pressão de fazer sexo. Pois é, vamos lá. Por que que a gente fala assim, nem tudo é só diversão e brincadeira? Porque a galera vai para o meio achando que vai ser coisa incrível. Ai, que maravilha, a gente vai chegar lá e já vai trocar de casal, já vai encontrar alguém, já vai transar, e já vai ser, uau, sensacional. Acontece que o que a gente quis trazer, inclusive, como primeira frase, é a pressão de fazer sexo, porque acontece uma coisa para quem é do meio liberal, que é tipo assim, se não tem sexo, se não tem lugar para transar, então não é liberal, né? Então é PB. Então, tudo que é liberal ou do swing tem que ter um lugar para transar. E aí você entra numa pressão de fazer sexo a qualquer custo, que é extremamente prejudicial, principalmente para quem está começando, né? Para quem está tentando entrar. Bom, mas a ideia não é justamente fazer sexo? É, mas como? Com qualquer um? É aí que está a questão, né? Vamos lembrar, gente, que a gente está falando aqui de pessoas adultas, a gente está falando do swing ou meio liberal, que é um reflexo do que a gente encontra na sociedade. Então, assim, essa questão, né, da pressão de fazer sexo é muito comum, como a Marina colocou, mas imagina para quem está começando, né? É, é legal você se sentir pressionado a fazer algo que de repente você não está afim, porque não é sempre que você vai estar afim de estar fazendo sexo, não é isso? Exato. E além de não ser sempre que você está afim de fazer o sexo, não é com qualquer pessoa, não é a primeira pessoa que você vai encontrar que você vai querer transar. É muito difícil acontecer, né? Até porque quando a gente fala especificamente de troca de casais, o casal tem que gostar do outro casal. Ou seja, são 4 pessoas ali que precisam se integrar, que precisam se desejar, né, para que a coisa aconteça legal, sabe? E aí entra no segundo ponto nosso, que é a pressão de Exatamente. fazer com qualquer um. Gente, a gente escutava muito isso, principalmente no nosso começo, né? A gente já escutou, poxa, mas vocês não querem transar com a gente? Vocês estão aqui na festa, vocês estão no meio liberal, no swing, para ficar escolhendo com quem vocês vão interagir, com quem vocês vão fazer sexo? Claro! É óbvio que sim, né? Então, além dessa questão de pressão, você tem a liberdade de escolha, né? Pois é, e no meio liberal isso não é muito claro. Essa é a verdade. Não é muito claro. Muito pelo contrário. Às vezes tem muita gente que tem a clara, a nítida sensação de que sim, ela tem que dar para todo mundo. Se ela vai numa casa de swing ou numa festa, é porque a gente ouve muitos comentários justamente desse tipo. Ah, mas ali ninguém transa, né? Ninguém quer fazer nada. Os bonitinhos ficam só na pista. Que mais que a gente ouviu? Você está aqui para escolher? Ou então quem está na chuva é para se molhar? Né? A gente ouve diversas frases assim, cheia de duplos sentidos. Para quê? Para convencer você que está entrando agora de que swing é isso. De que swing você tem que transar e transar sem olhar a quem, sem escolher quem vai ser o seu próprio parceiro. É só entrar lá, cair na gandaia e fazer isso é swing. E aí junto entra, né, aquela dificuldade do não, né? Principalmente para quem está começando. Às vezes acaba indo para uma interação, acaba fazendo sexo com pessoas que não estava afim, por, re- por- pelo receio de falar não, por achar que você não pode falar não, por de repente achar que você não pode ter direito de escolha. Então, são uma série de situações que a gente encontra até hoje. É muito importante a gente estar passando para vocês essa verdade nua e crua. Exatamente. E, né, passando desse primeiro bloco, é uma questão muito importante para você que vai começar, é aprender a lidar com as expectativas. O que que você espera, né, da troca de casal? E porque o que você espera não necessariamente é a mesma coisa que seu parceiro vai esperar. Também não necessariamente é a mesma coisa que o outro casal vai esperar. Então, tudo se resume numa boa conversa que seja com uma comunicação clara. Porque não adianta você conversar tipo inteligência artificial, pegar um monte de palavra difícil, grande, que as pessoas não vão entender nada do que você está querendo dizer,
ou fazer um negócio completamente generalizado, né, sem querer falar exatamente dos seus pontos, das suas ideias, que as pessoas vão ficar assim: "Ah, tá bom, mas isso quer dizer um monte de coisa, só pode ser X, Y, Z, A, B", entendeu? Então a comunicação ela precisa ser mais direta, ela precisa ser clara, ela precisa ser, assertiva naquilo que você espera que aconteça dentro de uma troca de casal. Isso, e muito sincera, né? Então não adianta você de repente estar com um monte de vontadinhos, uns desejos, umas fantasias, pensando algumas coisas e de repente ter receio de estar falando com o parceiro e tudo mais, e de repente a coisa acontece lá na hora, e aí? E aí dá confusão, né? Por quê? Ou você tinha expectativa de realizar, né? E seu parceiro, sua parceira não sabia e a coisa acabou não acontecendo, ou porque você acabou realizando e era algo que não foi comunicado, algo que, enfim, não estava conversado. Então, assim, essa comunicação que a Marina falou é muito importante. E a gente percebe que muita gente erra exatamente nesse começo. Uma frase que a gente sempre fala aqui, né? O achar, né? Um pode achar uma coisa e o outro pode achar outra. Então, assim, o achar de um pode ser muito diferente do que o outro entendeu. Então, eu achei que estava combinado, eu achei que a gente conversou, eu achei. Não, conversem abertamente, de forma sincera, de forma clara, né? Como a Marina falou, isso é super importante. Muito bem, segundo grande bloco das coisas que a gente quer trazer aqui para vocês hoje, é o que a troca de casal vai causar no seu relacionamento. Qual vai ser o impacto dessa experiência ou desse lifestyle na relação de vocês? Cara, isso é muito genérico, isso é muito grande e podem ter diversos impactos aí, né? Pode ter várias áreas ali que você vai ter uma certa modificação, tanto para uma melhoria e algo também para você tomar cuidado, né, um campo ali meio minado para você pisar. Nós não vamos trazer todos, você pode depois assistir outros episódios do nosso Ponto Z que você vai descobrir ali alguns deles, né, mas a gente vai trazer alguns. O primeiro deles é a questão de não querer mais transar com o próprio parceiro. E é engraçado isso, porque as pessoas não sei, elas pensam tanto nisso e fala-se tanto nisso, que muita gente acredita que isso é real, ao invés de colocar no lugar correto dele, que é o quê? Um mito, tá? Vamos deixar já bem claro isso logo de começo. É um mito que se você entrar no swing, no meio liberal, ou fizer uma troca de casal, você nunca mais vai querer transar só com o seu parceiro. Mas o que acontece muito é que tem gente que se esquece do parceiro nessa hora. Tem gente que fica tão empolgado, tão emocionado. Foi a primeira vez, deu tudo certo. Foi a segunda, também foi tudo incrível. E aí não faz mais. Esquece, né, que foi, sei lá, uma sorte, foi uma vez, uma outra, um casal, alguém específico, uma situação muito boa que aconteceu, mas que não vai acontecer para sempre. É, exatamente. E, e aí também dá muita confusão, gente. A gente já escutou muita coisa, muita reclamação. Ai, não me procura mais. Ai, só pensa no outro. Ai, só pensa nas outras. Enfim. Então é importante o casal não esquecer um do outro, né? Porque a gente fica um pouco emocionado, né? Muita gente às vezes não teve outros parceiros na vida, né? Tem muitos casais que entram no swing e o marido foi o primeiro homem dela e a esposa, às vezes, foi a primeira mulher do marido. Nunca transaram, ficaram, beijaram nenhuma outra pessoa. Aí quando, de repente, abre esse leque, você começa a experimentar, fica com o outro. Às vezes as coisas ficam tão empolgantes, digamos assim, que acaba se esquecendo um do outro. Então, isso a gente fala que é um mito, acontece muito raro, porque tem muita gente. A gente fala que é mito porque muita gente acha que isso acontece com todo mundo, que todo casal que entra no swing, que entra no meio liberal, automaticamente o sexo entre o casal perde a graça. Isso é um mito, não é verdade. Então, é isso aí, não é que perde a graça, é que as pessoas, elas se emocionam, as Sim, pessoas se empolgam
com um sexo com outras pessoas. Não, o que eu falei de que perde a graça é o mito. Tem muita gente que tem esse mito, acha que um casal que entra, um casal que procura o meio liberal, ou é porque o sexo já tá ruim entre eles, ou se tava legal, quando entra no meio liberal, no swing, acabou o sexo entre o casal. Não, isso é um mito, né? Não é isso que acontece. O que pode acontecer também é uma questão de insegurança de um dos parceiros, e aí colocar essa ideia de que você não me deseja mais como a ideia central da relação. E nem sempre é. Então a gente tem que tomar cuidado com o que é verdade, o que é fato na relação de vocês e o que vocês estão achando que está acontecendo, o que está sendo criado na mente de vocês. Porque a gente vai chegar nesse tópico aí também, né, que vai entrar um monte de insegurança emocional aí, vai vir um monte de gatilho, vai vir um monte de coisas que podem dar uma interferida aí nessa situação. Às vezes, o casal, vamos lá, exemplos que a gente vê muito, o casal vai para o swing ou tem alguma interação com outras pessoas de fim de semana, na sexta ou no sábado. Durante a semana, é o casal está ali transando. Transa, sei lá, na segunda e transa na quinta-feira. E aí chega no próximo fim de semana, novamente, uma interação com outras pessoas. E aí o parceiro que de repente está com certas inseguranças, ele começa a imaginar um monte de coisa, tipo, mas é que a transa que a gente fez sozinho em casa, a gente estava pensando em outras pessoas, então não conta como uma transa só nossa, né? Ele só está querendo transar com outros. Ou então, não estava tão empolgada comigo quanto estava empolgada aqui com um desconhecido. Então, gente, são detalhes, são coisinhas que são armadilhas mesmo. Você tem que tomar cuidado com isso, para não deixar esse tipo de pensamento arruinar e minar nem a relação de vocês, nem a entrada no meio liberal. É o que a gente fala da conversa, a comunicação é importante. Se você está achando, por exemplo, que só existe empolgação, que só existe o desejo sexual do parceiro e da parceira só com outras pessoas, conversem, se entendam, né? Porque tem situações de reclamação também que a gente recebe que não procura o outro, entendeu? Se tiver um terceiro, transa segunda, terça, quarta, quinta-feira. Mas se não tem um agente externo, uma terceira pessoa, quarta pessoa, enfim, o casal passa uma semana sem sexo, 2 semanas sem sexo, um não procura o outro. Então conversem, nada melhor do que a conversa, entender o que está acontecendo. De repente o que falta é aquela atençãozinha para o casal, né? Tem muita gente que acaba ficando viciado só no meio liberal, nas baladas, casa de swing, etc. E esquece ali do convívio, daquela coisinha mais íntima ali, de provocação um ao outro, de carinho, enfim, daquilo que o casal precisa ter para ter uma intimidade, né? Independente de balada, de casa de swing, de outras pessoas. Uma boa coisa para isso é vocês estabelecerem acordos, vocês colocarem nessa conversa, vocês estabelecerem ali, olha, eh, vamos, vamos ser mais claros. Para alguns casais isso funciona. Ó, a gente vai transar uma vez por semana de troca de casal e 2 vezes entre nós. Cara, e aí vocês seguem o roteiro. Para muita gente funciona acordo, para outras pessoas nem tanto, né? Mas a gente tem um vídeo aí só sobre acordos, meio liberal, depois você pode ver com calma, tá? Fica aí a dica para você passar por esse momento com um pouco mais de tranquilidade. É super importante, assistam aí esse podcast sobre acordos, porque isso é uma coisa fundamental aí para um casal, né? Enfim, seguir de uma forma bem tranquila aí no meio liberal, dentro do swing também. É uma coisa boa para o casal estabelecer a confiança entre eles, né? Sim. Porque uma das coisas que também ajuda nessa parte é você ver que a pessoa, que o teu parceiro está ali cumprindo as coisas que vocês combinaram. Isso promove mais confiança. Não que um casal que entra no meio liberal não tenha confiança ao entrar. Eu acho que é muito complicado a gente falar isso, até porque se você já está querendo colocar outras pessoas no meio, já existe uma certa confiança entre vocês para que isso aconteça, né? Deveria. Nem Esse é o sempre é isso. ideal, tá? Se você não tem essa confiança, nem entre no meio, que o negócio vai ser separa,
vai viver a vida de vocês separados, tá tudo certo, né? Ou vai fazer relacionamento aberto, entendeu? Vocês podem sair com outras pessoas, é outro tipo de acordo, é outro tipo de proposta de relacionamento, né? Mas dentro do swing, da troca de casal, é interessante que vocês tenham essa base, que vocês já tenham essa confiança. E estabelecer esses acordos e cumprir esses acordos, né, principalmente nesse início, isso pode fortalecer essa confiança mútua. É verdade. Terceiro ponto, gente, é o lado emocional da coisa. E aí é que o bicho pega muito, porque é a partir do emocional, daquilo que você sente, né, que você vai ter pensamentos, que você vai ter o seu comportamento, a sua atitude, ela vai meio que o que você sente, o teu lado emocional meio que vai conduzir o que você vai viver ali no meio liberal, né. Então ele é importante e precisa tomar muito cuidado com isso. É aí que o bicho pega, né? Porque a gente está falando de emoções, a gente está falando de situações que a gente não espera que aconteçam e acontecem. A gente está falando de gatilhos, de traumas passados, muitas coisas às vezes que você não lembra, não sabe que tem, de repente você está sentindo alguma coisa diferente, você está irritado, você está triste, você está depressivo, enfim. Então é importante a gente colocar, né, que dentro dessa verdade nua e crua, essa questão que a Marina está falando já aqui agora, essas questões emocionais são muito importantes, tá? Para você ficar de olho. Gente, é possível sim se apaixonar. Não adianta, o pessoal pode falar o que for, o pessoal, pode dizer: "Não, mas você está fazendo junto, não tem como se apaixonar", isso não existe. A paixão, ela é meio descontrolada, ela vai acontecer. E não é também por causa de sexo, ou por causa da troca, ou por causa do homenagem. Gente, a paixão pode acontecer em qualquer lugar. Você pode simplesmente conhecer uma pessoa e, sei lá, se apaixonar por ela, entendeu? Então, há possibilidade sim de rolar uma paixão, de rolar um sentimento, de rolar alguma coisa com outra pessoa, além do que já existe entre vocês. Preparem-se, entendeu? Pensem como vocês vão lidar com esse sentimento, se ele por acaso aparecer, para que vocês não sejam pegos de surpresa, né? De repente, oh meu Deus, tá apaixonado. E agora, o que que a gente faz? Vai, já pensa antes, já vai trabalhando isso, já vai pesquisando sobre, entendendo o que que acontece, o que que você pode fazer, quais as possibilidades, né? É um bom caminho até para você ir observando esse monstrinho, né? Esse medo, né, de frente, para que você não tenha mais medo dele. A paixão é um sentimento, o sentimento você não controla, né? Você consegue controlar o que você vai fazer com ele, né? Então pode surgir, não adianta a gente falar que não, né? Quem fala que não é mentira, a paixão pode surgir, como a Marina falou, em qualquer lugar. E dentro do swing, dentro do meio liberal, acontece sim. Qual é o próximo aqui? Da mesma forma que a paixão também pode ter ciúme, insegurança, né? Não é só a paixão que assusta a galera. Você pode se pegar de repente morrendo de ciúme, sendo que você achava que você não tinha ciúme nenhum, você se achava uma pessoa totalmente dentro, controlando aqui os teus sentimentos, de repente você se vê numa situação que você não sabe o que você está sentindo, não sabe o que você está pensando, e até demora um pouco para cair a ficha, fala assim: "Caralho, isso aqui é ciúme", entendeu? Às vezes é assim que acontece. Já a galera que tem ciúme, né, que já sabe, que sente o ciúme, ela já vai mais preparada talvez com isso, ela já tem até um pezinho atrás. Ela: "Como é que vai ser?", ficar pensando: "Como é que eu vou lidar? Como é que eu vou sentir? Qual vai ser a minha reação?". Isso é que a gente fala de lidar com o ciúme. E a hora que ele aparecer, não é sair, batendo em todo mundo, gritando, fazendo ceninha. Não, gente, calma, relaxa, respira, vai ver o que que você pode melhorar, vai procurar ajuda profissional se você tiver com muita dificuldade, né, vai conversar com as pessoas, vai colocar isso para fora. Isso é lidar com o ciúme, entender como você pode conviver com esse sentimento que está aí dentro de você. Exatamente. Se você sente ciúme lá fora, a hora que você entra para o meio liberal, para o swing, esse sentimento não vai sumir, né? Ele vai continuar acontecendo situações de você sentir ciúmes, né? E um outro ponto sobre o ciúme
que tem sim dentro do meio liberal, dentro do swing, é ciúme de amigo, ciúme de amizade, ciúme de, sabe, de aquele casal é nosso. Ah, se aquele casal foi para uma festinha e não me chamou, nossa, ai, fico ardendo de ciúmes e raiva, né? Então isso também acontece, tá? A questão do ciúme, não entre o próprio casal, mas entre outras pessoas. E tudo isso, gente, pode impactar e pode ter alguma coisa dentro na sua autoestima, né. Mesmo, de repente, pessoas que têm uma boa autoestima, a hora que elas entram no meio liberal, elas podem se sentir mais inseguras. Até porque existe a ilusão de que no meio liberal só tem pessoas bonitas, só vai ter gente de corpo incrível, maravilhoso, afinal de contas tem que ficar pelado. Tá vendo como os mitos são todos relacionados? Não, mas como é que eu vou tirar minha roupa se eu não tô se eu não tô bem comigo mesmo? Como é que eu vou ficar, sei lá, usar um decote, usar uma saia curta, se a minha perna não tá legal, se eu não tô me achando bem, né? Então tá tudo meio relacionado aí. E aí, gente, toma muito cuidado, porque essa questão vai depender muito de como você já encara a si mesmo. Porque tem pessoas que têm a tendência a encarar toda essa parte de comparação com o outro, de corpo, né, a imagem corporal, de uma forma muito negativa. Ela já vai para o lado negativo. E ela entra no meio liberal, a tendência é que ela olhe tudo que acontece ali por esse lado negativo, com essa lente mais ruim, né? Colocando dessa forma. Bom, quando a gente estava conversando sobre os temas, né, aqui de hoje, esse foi um tema aqui que a gente conversou bastante, né? A questão da autoestima. Porque tem esse lado que a Marina colocou, e tem um lado também positivo da autoestima, né? Quando você percebe que você está sendo desejado, mais desejado do que você percebe em outros ambientes. Porque o meio liberal swing permite isso, permite que as pessoas paquerem, olhem, né, mostrem que estão desejando, que gostaram daquela pessoa, que querem de repente interagir com aquela pessoa. Então tem muita gente que traz isso para si, no sentido, opa, nossa, eu não sabia que eu era tão desejado assim, né? Então isso também acontece, tá bom? Bom, seguindo, a gente falou aqui da autoestima, a gente falou, né, dessa percepção da própria imagem, muito importante, né? E a gente não pode deixar de falar também um pouco sobre a parte de segurança e saúde, né? A verdade nua e crua sobre segurança e saúde dentro do swing, dentro do meio liberal. E a primeira coisa que a gente colocou aqui, né, é que muita gente já pergunta, fica preocupado, são as ISTs, né? A importância da prevenção, né, e as práticas seguras. Bom, a gente sempre fala e repete, né? Camisinha sempre, né? Eh, Hoje acho que a gente pode falar sempre que possível, porque tem uma turminha aí que está indo nessa onda de sem camisinha, né? Até em função do que a gente vai falar daqui a pouquinho, das prevenções e tudo mais. Mas, gente, não pensem que você também, com a camisinha, vai estar 100% seguro sempre, né? Então, é uma brincadeira de adultos. Você precisa se cuidar, você precisa estar bem, cuidar da sua saúde, cuidar, né, do seu corpo, se prevenir, né, e saber que um dia pode acontecer. Então, os seus exames aí, né, a sua visita ao médico precisa estar um pouco mais elevada do que se você não tivesse dentro do meio liberal. A gente, por exemplo, procura pelo menos 2, 3 vezes ao ano, tá passando com o médico, fazendo uma check-up, enfim, dando uma olhada em tudo, né? Porque a gente sabe que a gente tem esse risco, a gente acaba tendo relações sexuais com pessoas, bastante pessoas, né? Mais, mais que o normal, digamos assim. Então a gente precisa estar se cuidando. Gente, e para você que gosta de se prevenir, tem a PrEP, tá? Vai lá no SUS, preenche o cadastro, vê se você pode tomar a PrEP, porque uma coisa é a gente não ter opções. A gente viveu a época do HIV, né? Da disparada toda, aquela coisa, não existe cura para isso, enfim.
E hoje não, hoje, na verdade, está muito diferente. Hoje existem opções, existem possibilidades, né. Então vamos lá, se você tem esse medo, se você tem essa preocupação com a tua saúde, por que não se prevenir? Uma das formas de prevenção é a PrEP. Outras formas de prevenção, como o Márcio falou bem, a camisinha, o preservativo, né? E aí a gente vai entrar em outras coisas também, que são hábitos normais de saúde, que nos ajudam a manter a imunidade em alta, que ajudam o nosso corpo a ficar bem e, ao mesmo tempo, previne também outros tipos de infecções, ok? Além disso, tem a questão de segurança, que a gente não colocou aqui, mas eu acho importante falar. Quando a gente está começando no meio, é muito comum ser desesperado, a gente querer viver logo a primeira experiência. E aí a gente cai em alguns erros complicadíssimos, colocando inclusive a nossa segurança em risco. A gente vai fazer encontro com pessoas totalmente desconhecidas, em lugares desertos, sem É. sinal de celular, sem segurança nenhuma por perto. Você nunca viu a pessoa na vida e de repente você está lá. Você vai marcar um motel direto, por exemplo, não é, com alguém que você não conhece, Aham, então é complicado. é isso. Então, atenção na segurança, tá? Porque sim, acontece roubo, acontece assalto, acontece Às assassinatos. A vezes quando gente já aparece alguma viu. coisa na mídia sobre isso, né? Exatamente. Então, gente, segurança e saúde, elas têm que estar ali em primeiro lugar, têm que estar muito bem, certinhas para que você tenha uma diversão bem legal. Verdade. E ó, vou voltar só um pouquinho, porque eu esqueci de falar duas coisas que eu acho super importantes sobre a questão de camisinha, tá? Camisinha pode estourar, tá? Então, assim, não é porque a pessoa tá de camisinha que tá tudo garantido, né? A camisinha, se você ficar com a mesma camisinha no ato muito tempo, ela vai ressecar, vai ter uma chance muito grande da hora que a pessoa gozar, a camisinha estourar, tá? Então, saiba que pode acontecer, tá? E segundo ponto, se você está numa festinha e tudo mais, né, troque a camisinha. Você não pode querer usar a mesma camisinha com ou várias mulheres. Ou mulher, se alguém chega para você com a camisinha que acabou de interagir com outra pessoa, vai interagir com você, troca a camisinha. É só pontos rápidos ali que eu acabei esquecendo de falar no ponto anterior. E aí, voltando nisso que a Marina falou, a gente sempre recomenda, né, nessa parte de segurança, que o primeiro encontro, né, quando é com alguém totalmente desconhecido, sempre faça em algum ambiente social, né? Ou numa balada, barzinho, numa casa de swing, enfim, né? Para que você tenha outras pessoas em volta ali e tudo mais, e você também tenha uma opção segura de repente você não querer seguir com o encontro. Porque uma coisa é o virtual, o bate-papo no WhatsApp e de outra forma. Outra coisa, quando você encontra pessoalmente a pessoa. De repente você achou que eram pessoas maravilhosas, que bateu a química, mas chegou pessoalmente, não bateu química, não deu vontade de seguir com o encontro. E se você já marcou direto no motel, como você vai fazer? Agora, se você marcou numa balada, no barzinho, você tem formas de, olha, tudo bem, tô indo embora, não vai dar, entendeu? É mais fácil você estar saindo, né, de situações que possam estar contra com o que você deseja. Bom, vamos então ao último aspecto, ao último bloquinho que a gente gostaria de abordar aqui, né, que é uma perspectiva mais realista das coisas. Começando pela diversidade de tribos que a gente vai encontrar nesse ambiente liberal. Ah, mas todo mundo é liberal. Sim, mas você vai encontrar um grupinho que gosta mais de balada, você vai encontrar um grupinho que gosta mais de transar, você vai encontrar outro grupo que é muito mais da diversidade LGBT. Você vai encontrar o grupo dos ricos, você vai encontrar. E é por aí vai. São diversas tribos ali convivendo juntas, né? E por que que a gente diz isso? Porque se você é o cara do LGBT e cai numa tribo, de repente, dos ricos, talvez você não seja muito bem-vindo. Talvez você se sinta assim totalmente deslocado.
Talvez você fale assim: "Puta, nossa, isso é swing? Isso é meio liberal? Não é para mim". E aí você já desiste, tá. E não é, na verdade você só entrou de repente na tribo errada, para você. Não que seja ruim, não que as pessoas sejam idiotas, não que as pessoas não saibam, te receber ou tenham alguma maldade no coração. Não, gente, é só uma questão realmente de identificação. Uma questão de se sentir bem ali. E a gente fala isso porque a gente já viu isso acontecendo milhares de vezes. A gente pode trazer, né, as tribos aí e tudo mais, do lado das panelas, né, também. A gente tem um um podcast aqui no Ponto Z só sobre essa questão das panelas, né. E gente, é o normal, acontece fora. Você tá num grupo de escola, você tá estudando ali, você vai ter aquele pessoal que você se identifica mais, né. Eu, por exemplo, eu amava esporte, então meu grupo de amigos, de amizade, era a galera do esporte. A Marina cresceu na música, então a tribo dela era a galera da música, né. E não tem certo ou errado, né. Não é que a tribo da música tá certa, a tribo da música tá errada, essa aqui é melhor que a outra, não tem nada disso. Mas tem questão de identificação, onde você vai se sentir mais aceito, onde você vai se sentir melhor, né, onde você vai ter mais afinidade com quem está ali naquela turma. Então, às vezes, a gente pega muita coisa assim, da pessoa estar reclamando do meio liberal, né, simplesmente porque ela está na tribo errada. Ela já é 60 a mais e quer estar na tribo do pessoal de 20 anos, Que bom que né. você trouxe esse negócio aí, porque, gente, o etarismo ele é real Sim, dentro do meio sim, liberal. É é. real. Então, se você está começando agora e tem mais de 50, na verdade é mais a partir dos 40. A partir de 40 já tem gente que faz umas caretinhas. Exatamente, a partir dos 40 já tem gente Tem no meio grupinho que: aí que é, "Ai, não quero transar com gente com mais de 40 anos". não é nem transar, às vezes não quer estar nem no mesmo lugar. "Ah, não, ali só tem pessoal de 40, ai, não quero". É, entende? Então ele é real sim, é cruel, mas ele existe. E aí se você tá nessa faixa dos 40 a mais e cai numa tribo mais novinha, mano, você vai ser de repente bem tratado, né, você vai ser educado e tal, mas você vai sentir que ninguém nem tá aí pra você. E aí você sai dali e fala assim: "Caramba, a gente nunca vai conseguir uma troca de casal desse jeito, né, não tem abertura pra gente nesse lugar". Já se vocês forem num lugar onde a tribo já é de, sei lá, 50 a mais, 60 a mais, cara, vocês vão ser super bem-vindos, vocês vão ser, É. né, enfim, vão se sentir melhor. É sobre isso, tá. Então, é importante você encontrar a sua tribo sim. E para isso, os aplicativos de swing servem muito bem. Os aplicativos, quando você vai frequentar um tipo de festa, ver o perfil de quem está organizando a festa, para você entender se é o perfil que você está procurando, né. E gente, o que eu posso afirmar é que todo mundo encontra a sua tribo, né, todo mundo encontra a sua turma. A gente, nesse tempo todo de e-mail, acho que não teve um casal que a gente falou assim: "Nossa, esse aqui vai ser difícil". Já teve casal que a gente conheceu e falou: "Nossa, isso aqui vai ser difícil se enturmar", mas daqui a pouco você vê, meu, tá viajando com a galera, tá junto, tá festando, enfim, todo mundo acaba encontrando a sua turma. A gente precisa ser muito consciente primeiro de quem nós somos, né, para tentar se adequar à sua tribo, né, a pessoas que tenham afinidade com você. Estar preparado para o que você não se preparou. Parece contraditório, mas não é não. Você Repita. estar preparado para o que você não se preparou. Você leu todos os artigos de swing possíveis, você ouviu todas as dicas de Marina e Márcio aqui no podcast, você leu livros, você foi na terapia, você está preparadíssimo. Eu garanto para você que você vai encontrar algo que você não pensou. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. A gente pensa, 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 combina, 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 conversa, como que a gente vai agir se acontecer isso, 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 isso. Chega na hora, acontece de um jeito que você nunca imaginou, completamente diferente, tá.
vai acontecer. E aí, por isso a frase, esteja preparado para o que você não se preparou. Para isso, gente, a melhor coisa é você estar num acompanhamento psicológico, porque tem coisas que você não vai conseguir, não vai nem poder falar para o seu parceiro, porque você pode machucá-lo, você não quer machucá-lo, você pode pressioná-lo a algo que você não quer que ele se sinta pressionado. E aí você precisa ter alguém neutro para estar conversando sobre isso, para tentar, né, trabalhar em si mesmo esse lado aí que vai dos desafios que a troca de casais vão trazer para você. Gente, parece meio que chover no molhado, né? Mas isso que a Marina falou é muito importante, porque estar preparado para aquilo que você não se preparou é entender que você vai sentir umas coisinhas diferentes, tá? E aí, até abrindo para vocês, a gente está nesse meio há tanto tempo. Até hoje tem coisa que acontece que, opa, tô sentindo um negócio diferente aqui que não tá muito legal, não. Entendeu? Porque acontece, a gente está lidando com emoções, a gente está lidando com diversas situações. Você pode criar na sua cabeça milhares de planejamento, imaginar milhares de situações, mas o mundo é muito dinâmico, as interações são muito dinâmicas, as pessoas são dinâmicas, cada pessoa é diferente uma da outra. Enfim, e pode surgir situação que você realmente não estava preparado e não estava esperando, né? Então, você ter um apoio, ter uma base, você ter, né, um profissional para conversar, alguém que te entenda, né? E aí é muito importante, quando a gente fala de profissional, você procurar um profissional que entenda o que é o meio liberal, porque senão vai ser pior, porque você ainda vai ser julgado, né? Você vai lá sofrendo, você está com alguma coisa que precisa ser tratada, digamos assim, você precisa pôr para fora, você precisa entender, né? Se entender, digamos assim, com apoio de um profissional, e aí o profissional vai estar olhando com você com aquela cara, fazendo as caretas, te julgando, né? Porque você de repente tem um estilo de relacionamento diferente do que de repente ele acha que você deveria ter. Então isso é muito importante, ter esse saber que você pode contar com esse tipo de apoio, né? E muita gente precisa, muita gente mesmo. E para finalizar, então, pessoal, não esqueça de dar atenção à sua relação. Swing, troca de casal, ele está dentro das não monogamias consensuais. O que, que é isso? São aquelas formas de relacionamentos onde existe um núcleo, existe uma relação principal que, né, está sendo trabalhada aqui, está sendo preservada. É mais importante do que, de repente, as outras relações que você está tendo ali dentro do meio liberal. Ah, tá certo, tá errado? Não vou entrar nessa questão. Mas é uma forma e é uma forma legítima de se relacionar. Então, por causa disso, claro que você vai ter experiências maravilhosas com outras pessoas, você vai conhecer muitas pessoas incríveis nesse meio liberal, você vai conhecer muita gente bacana que pode até ser seu amigo, né, por muito tempo, mas a relação principal, a ideia é que ela mantenha, né? A ideia é que você faça a troca de casal e volte para casa. Troca e destroca, tá? Essa é a ideia principal. Para que isso aconteça, você não pode descuidar. Você não pode achar que, vou entrar no meio liberal e a relação andar sozinha. Sim, a relação pode estar tão boa que ela pode até andar sozinha, mas dentro do meio liberal as coisas são diferentes, tá? Então precisa haver esse cuidado. A gente costuma falar que a gente compartilha aquilo que está sobrando, né? Se está faltando, se a relação está faltando alguma coisa, se faltou um pouco de cuidado aqui e ali, né? É bom fortalecer ali, deixar, né, o casal bem fortalecido para continuar seguindo, né? E não tem nada, não tem nenhum problema dar uma pausa, tá? É muito comum a gente ver e tudo mais, pessoal, não, a gente deu uma pausa, a gente quer tirar um tempinho só pra gente, vamos viajar, vamos fazer A, B, C, D, entendeu? Vamos cuidar um pouquinho da relação e depois a gente volta pro meio, né? Digamos assim, tá? Então, isso é importante.
Eu esqueci de falar uma coisa com você que eu tinha pensado. Acho que vou colocar aqui no finalzinho. Não estava no roteiro, mas é importante aí, na verdade, no Icrua também a gente colocar a questão financeira. Porque o meio liberal, gente, tem festa praticamente todo dia. Então, só um toquinho, né? Cuidado com a questão financeira, porque se você se empolgar, você acaba embarcando em muita coisa aí do meio liberal e tudo mais, e a finança para outras prioridades acabam sendo impactadas. E eu acho que é só isso. Vale a pena fazer um orçamento, viu, gente? É isso que o Márcio está querendo dizer. Vale a pena vocês separarem uma porcentagem dos ganhos de vocês mensais para o meio liberal. Você faz esse preparo antecipado, tá? Porque vai ter realmente tem muita coisa e é Coisa. muito gasto, sabe? E você quer ir em tudo, porque é gostoso. Não. Como Seu dizem, amigo vai, seu outro amigo vai, outro fulano vai, só eu que não vou, você acaba indo, né? Então vale a pena sim se planejar com antecedência, vale a pena escolher em qual festa, em qual espaço você quer ir, dar essas preferências sim, né? É isso. É isso. Gente, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no início, no nosso canal tem vários outros podcasts, vários outros episódios específicos de alguns dos assuntos que nós falamos Sim. aqui. E você pode mandar uma mensagem para nós dizendo qual desses assuntos você gostaria que a gente aprofundasse mais durante esse ano de 2025. É isso aí, gente. Feliz ano novo para todo mundo. Um beijo. A gente se encontra semana que vem aqui no Ponto Z Podcast. Tchauzinho.